Olá, gente, tudo bem? Estamos começando então essa nossa conversa semanal, né, dentro da Era do Clima, rumo à COP30. A COP30 que vai ser a reunião no final do ano, né, mais precisamente em novembro, lá na cidade de Belém. É a primeira vez que essa reunião do âmbito da ONU vai ser realizada no Brasil e a primeira vez também que ela vai ser realizada no contexto amazônico. E hoje, para conversar sobre a COP, claro, mas também sobre sustentabilidade de uma forma mais ampla, a gente tem o prazer de receber o Felipe Mendes, ele que é diretor de sustentabilidade, novos negócios e relações institucionais da Tereus. Felipe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu já vou emendar a primeira pergunta, né? É claro que num grupo grande, um grupo importante como a Tereus, a gente tem questões hoje econômicas, questões jurídicas, questões, sei lá, de emprego, né, de contratação, de RH, né, vamos dizer assim, e a sustentabilidade. Dentro desse contexto todo, qual que é a importância que a sustentabilidade tem no dia a dia de vocês? E obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Não, legal. Primeiro, obrigado vocês pelo convite. É um prazer estar com você, Eduardo, estar aqui no Era do Clima. Assim, eu gosto de dizer que a sustentabilidade ela está muito no core, né, no centro do nosso negócio. É parte da estratégia, né? Quando a gente olha o nível de preocupação que a gente tem, sendo uma empresa, parte de uma cooperativa global, que olha muito o solo e o cuidado que a gente tem com o solo, com as práticas agrícolas, o quanto que a gente busca trazer alternativas de energia limpa para ajudar a descarbonizar o planeta. Então, assim, a sustentabilidade ela está no dia a dia e na definição da estratégia do nosso negócio. Quando a gente pega, por exemplo, e olha a base do negócio é pautada na economia circular, né? Então, a gente diz que 99% da matéria-prima da cana ela é hoje reaproveitada. Reaproveitada como? A gente utiliza o próprio caldo da cana, igual a gente faz na feira para a produção do açúcar ou do etanol, usa o bagaço que sobra para a produção da energia elétrica e com os subprodutos, aí a gente tem vinhaça, torta, cinza, a gente usa como fertilizante orgânico. E agora a gente está indo para uma frente de usar a vinhaça para produzir o biogás, o biometano. Então, assim, tá ao longo da cadeia, você vê diversas etapas onde a sustentabilidade e soluções de bioenergia estão muito... Nada se perde, né? Nada se perde, se a gente se reaproveita. E, assim, acho que a gente pode falar ao longo do bate-papo, claro. Mas a gente vendo que cada vez mais novas oportunidades vão aparecendo para essa indústria que eu já faço parte há quase 20 anos e tenho bastante orgulho do impacto que a gente pode trazer positivo aí no Agora, Felipe, acho que é interessante a gente, logo no início da nossa conversa, né, explicar um pouco Legal. O que é a Tereus, porque muita gente pode não conhecer com detalhes, né, o que é um grupo, que é um grupo que surgiu na França, né, é um grupo cooperativo, como você disse. Perfeito. Se puder dar mais aqui no Brasil, onde vocês estão, enfim, acho que seria interessante. Legal, acho que é importante colocar aí todo mundo na mesma página, Eduardo. Então, como você disse, a gente nasce há mais de um século atrás na França, uma cooperativa que tem a base o açúcar de beterraba, e que através da beterraba também deu um passo para o etanol, e que aí começou, mais na década de 90, um processo de diversificação. Então, passou para investir em cereais dentro da própria Europa, aí expandiu, foi o primeiro produtor a investir em cana-de-açúcar, o primeiro estrangeiro a investir em cana-de-açúcar no Brasil no início dos anos 2000, e aí eu diria o estrangeiro mais longínquo dentro desse setor. E aí também fez uma série de outros investimentos na África, na Ásia. Então, assim, é um grupo global, o único produtor de açúcar com presença em 4 continentes. Mas, assim, o grosso, né, o forte da participação está muito na Europa e aqui no Brasil. E aí, olhando para a nossa atuação aqui no Brasil, nós temos 7 usinas de cana e uma onde a gente processa cereais para produzir adoçantes e amido. Todas elas estão no estado de São Paulo. Perfeito. Então, o forte do nosso negócio é no estado de São Paulo
E aqui a gente é uma das líderes, é a quinta maior em produção de cana, a segunda maior em produção de açúcar, é a sétima maior em produção de etanol, a terceira maior em produção de energia de biomassa. Então, um player relevante no setor de açúcar, etanol e bioenergia. E dentro de todo esse contexto, quando a gente fala de açúcar ou de etanol, ou mesmo biomassa, enfim, todas essas... Como que isso hoje está equilibrado aí no dia a dia de vocês? Ou depende da época? Como que isso muda? Não, esse é um excelente ponto. Da matéria-prima, né, da cana, e a gente extrai o caldo, muito parecido, obviamente que é um processo muito mais estruturado do que a gente tinha no passado. Você extrai o caldo e aí você pode produzir ou açúcar ou etanol. Perfeito. Que aí a indústria, ela tem uma arbitragem muito grande dependendo do produto que é mais rentável, dependendo do tipo de cliente que você tem, do tipo de base de ativos que você tem, da região onde você opera. Então, a gente hoje tem uma flexibilidade de produzir um mínimo de 50% açúcar, 50% etanol, e poder chegar a uns 70% açúcar, 30% etanol. E a gente vai arbitrando entre esses dois produtos, dependendo da competitividade, do que a gente está vindo de demanda externa, interna. E aí a biomassa é algo que a gente, em teoria, enxergava no passado como um subproduto e agora virou um negócio para a gente extremamente relevante, rentável, que gera hoje entre 200 e 300 milhões de receita. Então é algo importante, mas que a gente não tem esse aspecto de arbitragem. Perfeito. Então, esse é o nível de flexibilidade que a gente tem do ponto de vista da nossa matéria-prima. Ou seja, a biomassa entra junto com açúcar e com o etanol. Já. Perfeito, exatamente. E a biomassa basicamente para energia, aqui no caso do estado de São Paulo, exatamente. Energia elétrica? Exatamente, Eduardo. Hoje, a gente tem... Esse já que a gente está falando de sustentabilidade, acho que é um tema legal de trazer para todos aqui. Quando a gente olha a participação, né? Acho que o pessoal que assiste aqui o Era do Clima sabe o quão relevante é o Brasil do ponto de vista de matriz energética e de que a gente tem aí uma matriz metade renovável comparada a um mundo que é próximo de 10%. E a cana tem uma participação relevante nisso, né? A gente está falando de um pouco abaixo ali dos 20%, mas na casa dos 18%. Seja via o etanol, que hoje polui 80% menos do que a gasolina, seja via energia de biomassa da cana. Então, hoje, basicamente, depois que você extrai o máximo do caldo, você tem esse bagaço, que você vai secá-lo ao máximo, né, para você ter a maior eficiência possível, e em cima disso você vai queimá-lo e vai transformar uma energia térmica em energia elétrica e distribuir isso na rede. Hoje, a Tereos tem uma capacidade de atender uma demanda igual à da cidade da nossa sede, que é São José do Rio Preto, que é próximo de 600 mil habitantes. Entendi. Então, assim, é extremamente relevante e ajuda muito com um tema que a gente tem no Brasil, que é transmissão, né? Que você tem toda a geração... A demanda está longe da oferta. Então, acho que esse é um ponto positivo que a gente trouxe aí, diria, nesses últimos 15, 20 anos aí com a biomassa de cana. Ou seja, vocês já geram, então, energia excedente, já vai para o mercado. Esse é um bom ponto também. Hoje, todas são autossuficientes, das nossas 7 usinas de cana, e normalmente 1/3 dessa energia a gente consome no processo, para produção, refino, cristalização, produção de etanol, e 2/3 a gente exporta. E aí a gente exporta via contratos, principalmente no passado, quando a gente construiu boa parte dessa capacidade, a gente exportou via os leilões de reserva, contratos de 15, 20 anos, mas também fizemos alguns contratos de longo prazo bilaterais. Agora a gente está migrando um pouco mais para o mercado livre, conforme esses contratos vão vencendo, mas a dinâmica da nossa energia entre consumo e venda é mais ou menos essa. Entendi. Agora, Felipe, quando a gente fala, claro, de um setor pujante, esse como é o agronegócio, aqui principalmente no estado de São Paulo, né? A gente, claro, tem também aí sobre a mesa a questão das mudanças climáticas globais, né?
E aí, qual que é a relação, vamos dizer assim, no curto prazo ou no médio prazo que existe entre, que vocês, claro, analisam que existe entre essas duas coisas? Existe uma preocupação realmente com isso? E como tentar enfrentar esse gargalo, se é que ele é importante para vocês? Não, acho que assim, se há um setor que sofre com a mudança climática e tenta trazer alternativas, acho que é o agronegócio. No nosso caso, a gente vem observando nesses últimos 25 anos no Brasil que a volatilidade entre as chuvas, entre um ano e o outro, aumentou drasticamente, e você tem um cenário de maneira progressiva e leve de uma escassez hídrica, de um regime de chuvas menor, e isso acho que não é uma realidade só do estado de São Paulo, a gente vem observando isso em diferentes regiões produtoras, como o Centro-Oeste, o próprio Sul. Então, isso é produtividade na veia para a gente. A gente, da nossa área, a gente opera hoje 300 mil hectares. É bastante coisa, né? Entre área própria e área de terceiros. A gente tem pouquíssimo de cana irrigada. Quando você tem uma escala desse tamanho, é um nível de investimento super alto, tem toda a questão do consumo do recurso hídrico. Então, você precisa de uma água muito forte, de um regime de chuvas forte, principalmente de outubro até fevereiro, que é onde a gente tem a formação mesmo do canavial. E a gente vem observando que cada vez mais isso tem nos desafiado. E, como é que a gente consegue trabalhar alternativas? Acho que tem uma alternativa óbvia, que é quanto mais a gente fizer o avoidance, né, evitar as emissões de CO2, para que a gente volte cada vez mais para 1,5 ou 2, né, que a gente busca aí como planeta, como pessoas. Só para abrir um parênteses rápido para quem está acompanhando aqui a nossa conversa, quando a gente fala do etanol, da cana, como ela cresce, né, tirando carbono do solo, depois vai para a atmosfera, ela recupera de novo, é por isso que é um ciclo, vamos dizer assim, sustentável, né, um ciclo fechado. Que no caso do petróleo, o carbono que está lá foi armazenado durante séculos, milênios, enfim. Então é isso que dá o desbalanço, né? A gente está jogando muito carbono para a atmosfera e aí é por isso que tem as mudanças climáticas globais aí em curso. Né? Perfeito. Fechando o parênteses, desculpa te interromper. Não, que isso, Eduardo. Acho que então, a ótica que a gente olha é muito assim, hoje evitar essa emissão através de fornecimento de biometano, energia elétrica, ou etanol, ou SAF, ou biobunker, ou hidrogênio, outras alternativas que a gente vê possíveis através do etanol, é justamente mitigar que as coisas não se deteriorem ainda mais frente à dificuldade que a gente tem. Então é um pouco como a indústria vê, né? Um papel de mitigador e de fornecedor de soluções para que as coisas ao menos não piorem, né? Porque retomar os cenários que a gente tinha parece meio irreversível. Então é um pouco como a gente olha. Obviamente que a gente tem algumas alavancas de negócio para manter mais umidade no solo, que a gente vem estudando, mas assim, perto de você ter as chuvas, é muito pequeno. Entendi. Ou seja, os agrônomos vão ter bastante trabalro aí. Vão, daqui para sem dúvida vão, sem dúvida vão. E quando a gente fala, claro, ainda dentro desse contexto, né, tem, claro, a questão da agronomia, da inovação, essa coisa de busca por, sei lá, por tipos de variedades de cana mais suscetíveis ou mais resilientes, vamos dizer assim, a temperaturas mais secas, isso é uma coisa que vocês fazem internamente ou tem alguma parceria com universidades, enfim, como que funciona essa questão mais da ciência e tecnologia, da pesquisa aí no dia a dia da Tereos? Eu acho que você tocou num ponto que é chave, que são as variedades, e hoje a gente não tem um trabalho in-house, né? Não tem um trabalho dentro de casa, a gente conta muito com as parcerias com órgãos especializados e também com universidades. Na verdade, a gente hoje é acionista de um dos principais provedores de variedades, que é o CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, que hoje eu diria que tem entre 70% e 80% de market share de todas as variedades do Brasil. A gente tem, então, uma participação acionária. Ele foi criado lá atrás pelos próprios produtores
de açúcar e etanol. E assim, e vem ao longo dos anos um dos principais temas que o CTC enfrenta, além dos próprios toda a parte de peste, toda a parte de ganho de produtividade em si que a gente viu, por exemplo, em soja, em milho, que a cana ainda não conseguiu destravar, tem o tema de resiliência, de escassez hídrica, que eles vêm trabalhando bastante, que é um processo, Eduardo, que leva muitos e muitos anos até a variedade entrar, até a gente conseguir fazer todo um plantio do nosso canavial, que você tem uma representatividade suficiente. Então, assim, é algo que, com o impacto climático que a gente está vendo, vem ganhando cada vez mais relevância dentro da agenda do nosso time de negócios agrícolas. E algo que é muito importante nessa agenda, e acho que dá para a gente explorar também, é tudo que a gente está fazendo de agricultura regenerativa. Perfeito. Acho que esse é um tema, o cuidado do solo, que eu falei logo lá no começo, é algo que pode contribuir bastante para essa resiliência, para essa produtividade. Agora, Felipe, você falou também do SAF, né? Do combustível sustentável para aviação, aí na sigla em inglês. Isso aí. E isso também é uma linha de negócio já importante? Então, vamos lá. Eu acho que o SAF a gente vem acompanhando de perto há uns 3 a 5 anos. Acho que para o pessoal aqui, basicamente, o combustível sustentável de aviação é algo que hoje ele pode ser utilizado de maneira que a gente chama drop-in, que basicamente não precisa de adaptação das aeronaves para você poder usar numa mistura de até 50%, mas com as fabricantes de aeronave buscando que atinja 100%. E você tem algumas rotas, né, de produção. Você tem óleo de cozinha, gordura animal, o próprio, olha que legal, o próprio CO2 você pode fazer um combustível sintético, que aí, você está tirando emissão e produzindo algo, é algo extremamente ganha-ganha. E o etanol, você vê que o etanol é um carbono, a gente consegue ver ali uma molécula que tem bastante potencial, a própria cana, e o etanol é uma das rotas que está sendo explorada, com diversas plantas sendo anunciadas no mundo. E a Tereos hoje é um player dentre, acho que 8 ou 10 players da indústria, que hoje está certificado a fornecer esse etanol para produzir esse SAF que emite 80% a 90% menos que a querosene de aviação, que hoje, Eduardo, é 3% das emissões globais do planeta. Então você tem os navios emitindo 3% e os aviões emitindo 3%. E o etanol pode, de alguma forma, seja o biobunker, que é uma solução já... Eu não preciso nem reprocessar esse etanol, ele pode entrar... Já vai direto para o tanque do avião. Exatamente. Ou o SAF, que aí não, aí eu preciso trabalhar, a querosene tem uma outra viscosidade. Mas assim, a Tereos não tem a ambição de ser um produtor de SAF, mas a gente sim tem a ambição de participar da cadeia e fornecer o nosso etanol insumo, vamos dizer assim, com rastreabilidade. A base da cadeia. Então hoje a gente já tem uma certificação validada, super reconhecida, que chama Corsia, para fornecer esse etanol, e a gente está em conversas com alguns players asiáticos, americanos, nessa linha de fornecimento de matéria-prima. E no contexto geral da Tereos, é mais mercado interno ou tem muita coisa que é exportada? Porque o SAF, imagino, é um negócio para ser exportado, né? Essa é uma ótima pergunta. Assim, quando a gente olha os projetos de SAF no Brasil, Eduardo, ainda o custo mais competitivo de produção é a base de óleo vegetal, né? Óleo de cozinha, gordura vegetal, que a gente chama base REFA. Então, a maioria dos projetos que estão vindo ao mercado, e aí são públicos, eu posso citar aqui, a própria Petrobras tem anunciado, a Selem, BH, uma série de empresas, eles estão à base de óleo. Porém, a gente começa a ver alguns anúncios de compromisso de algumas empresas voltadas ao ATJ, né? Que, desculpa tanta sigla em inglês, desculpa aí para o pessoal, que significa Alcohol to Jet. Então,
essa rota a etanol, a gente já começa a ver as tecnologias avançando e potencialmente a gente ter uma primeira planta de SAF a etanol. Então é esse monitoramento que a gente está fazendo e, pô, tamanho do potencial do Brasil como segundo maior produtor de etanol, de ter essa cadeia de SAF aqui, de ser um hub importante, é muito grande. Então, assim, eu acho que a indústria está se preparando, a indústria, seja via cana, seja via etanol de milho, está pronta para responder, vai depender desses projetos começarem a sair. Mas te responder de maneira mais pragmática, hoje as discussões estão para a exportação desse etanol, principalmente para a Ásia e Estados Unidos. E fora do SAF, tudo aí que vocês produzem em termos de etanol, açúcar, a maioria fica aqui ou a maioria é exportada? Esse foi um movimento na Tereos que a gente historicamente sempre foi um player de mercado doméstico. Tá. Muito parecido com a dinâmica que a gente vê na produção de açúcar na Europa. Então, lá o mercado europeu é um mercado bastante doméstico, aqui no Brasil, pelo contrário, é um mercado muito exportador. Então a gente acabava atacando os clientes industriais, o varejo, talvez você tenha encontrado uma marca Guarani em algum cafezinho, só que a gente viu que ao longo dos anos tinha um potencial no mercado estrangeiro, norte da África, Ásia, muito grande. A gente simplificou o nosso portfólio, trouxe uma alavanca logística, que foi uma parceria que a gente tem com a VLI, que do ponto de vista de sustentabilidade de carbono emite 60% menos do que caminhão, então foi muito positivo. Então, a partir do momento que você tem essa parceria de 30 anos com o operador ferroviário, best in class, aí a gente acabou migrando o nosso mix de exportação de açúcar, o nosso mix de venda de açúcar mais para exportação, e hoje eu diria que algo entre 80%, 20% da nossa, 80% exportado, 20% no mercado local. E exportado para a África também? África, Ásia, China, principalmente esses dois mercados é onde a gente acaba colocando mais o nosso açúcar. E aí, nesse contexto hoje global aí de guerra comercial, tarifária, como que fica essas exportações? Essa é uma boa pergunta. Eu diria que o nosso setor, do ponto de vista eu vou separar, tá? Eu vou fatiar em açúcar e etanol. Eu acho que do lado do açúcar, a gente acaba passando relativamente ileso, porque o Brasil tem o menor custo de produção, é quem mais abastece, a gente tem 50% de participação no mercado global de açúcar, né, de tudo que roda de açúcar no mundo. Ou seja, tem uma certa independência, apesar de ser um mercado protegido em algumas regiões. E como a gente acaba acessando o norte da África e Ásia, que em parte estão passando ileso dessa guerra tarifária, no açúcar as coisas caminham bem, a gente não vê muito impacto. No etanol a história é um pouco diferente. Eu diria que no etanol, potencialmente, qual que é a nossa leitura para um IRA, né, o Inflation Reduction Act, o programa americano, do ponto de vista de incentivar energias verdes? Qual vai ser o impacto de revisão no governo Trump? E por mais que, quando a gente analisa quem se beneficiou desse programa, foram mais os estados republicanos. Então, assim, a gente não é tão pessimista de que deve ter um recuo tão grande. E aí, potencialmente, um fluxo de etanol para os Estados Unidos pode permanecer. E talvez a gente tire até um ângulo positivo de que a situação dos Estados Unidos e Europa, que os Estados Unidos exporta bastante para o continente europeu, de haver aqui uma quebra nesse fluxo e o Brasil se beneficiar. Então, assim, eu tendo a olhar que para o nosso setor, eu vejo um copo meio cheio. Para o Brasil, acho que, sem dúvida, por toda a condição de ser o celeiro do mundo e realmente abastecer, copo meio cheio.
Mas para o nosso setor eu também tenho uma leitura parecida, viu, Eduardo? Entendi. Agora, Felipe, a gente vai ter no fim do ano, né, como eu disse aqui na abertura da nossa conversa, a COP30 que vai ser realizada em Belém, né? Primeira vez que o Brasil cedia uma dessas reuniões anuais aí do clima no âmbito, sob o guarda-chuva da ONU, contexto amazônico e tal. E aí, é claro, o setor privado, como todos os outros setores, né, como a própria sociedade, o setor público, enfim, cada um tem um papel importantíssimo para a gente conseguir segurar aí essa questão do aumento médio da temperatura, né? Tem cientista dizendo que o 1,5 já não dá mais, já foi para o espaço, tem gente achando que ainda dá, enfim. E aí, como relacionar, então, no caso aqui do contexto brasileiro, no caso de vocês da Tereos, essa questão da COP, né? Ou seja, até que ponto uma reunião como essa é importante para a sociedade como um todo entender do que se trata, né, dessa questão da mudança climática, que às vezes é um tema muito longe, né, muito distante do dia a dia das pessoas. E aí qual que é o peso, o papel do setor privado nesse quebra-cabeça, vamos dizer assim? Primeiro, eu acho que eu vejo com excelentes olhos a gente estar sediando uma COP. Eu tive a oportunidade de estar em Baku no ano passado, e é uma experiência única e uma responsabilidade também. Mas eu acho que, acima disso, é uma excelente oportunidade para o Brasil mostrar uma série de pontos positivos e tirar algumas convicções que, pelo menos na nossa leitura como companhia, são equivocadas. Mas, olhando do ponto de vista de reforços positivos, Eduardo, eu acho que hoje, nós falamos um pouco aqui e dividimos com todo mundo, tudo que a gente faz ao lado de energia elétrica ou energias renováveis, acho que a gente tem muita coisa para mostrar. Hoje, o Brasil, e eu estou falando de uma empresa europeia, que muitas vezes recebe o agricultor europeu, e onde a gente vem desempenhando uma agricultura de baixo carbono, regenerativa, de ganho de produtividade. Acho que a gente pode mostrar isso do ponto de vista que o mundo pode continuar contando com o Brasil, com esse papel relevante de abastecimento, né? Eu acho que também é importante a gente mostrar tudo isso, todas as conquistas, e além disso, é uma oportunidade para a gente, e eu vi muito isso em Baku, para a gente ter um papel como um país aberto, diplomático, de fazer a coalizão que precisa para um momento turbulento como esse de uns Estados Unidos saindo da mesa, mas que, por outro lado, a gente acompanha de perto, a Europa continua muito sólida nos seus compromissos, a China vem investindo como nunca nas fazendas solares, você tem alguns emergentes também. Então, assim, vai haver diálogo, vai haver conversa, e eu acho que é uma oportunidade para a gente efetivamente comunicar, criar uma coalizão, dar espaço também para a sociedade falar. E assim, eu tenho acompanhado de perto o tema. Eu acho que hoje o meu nível de confiança ele vem crescendo cada vez mais. Tenho tido a oportunidade de interagir com o embaixador André Correia do Lago, Ana Toni, que são os representantes do governo, né? Os principais representantes do governo na estruturação da COP, né? Vão presidir a COP, né? Vamos dizer assim. E assim, do ponto de vista de como eles estão definindo os pilares, as linhas mestras, então assim, nível de confiança muito alto. E para mim o papel do setor privado é munir o governo de todos esses elementos de como a gente consegue comunicar. Acho que passa muito, consegue contribuir muito num papel de diálogo, de comunicação, de estruturação, de fonte de dados, de produção de estudos. Então, acho que o setor tem que estar presente, e o setor quer estar presente. A Tereos quer estar presente. A gente vem trabalhando algumas alternativas para estar lá presente, comunicando sobre, inclusive, os nossos planos de descarbonização, tudo que a gente tem feito de consumo de água, que a gente efetivamente tem um plano olhando para o longo prazo bem robusto. Então, como é que uma empresa que, como eu falei, tem no centro a sustentabilidade, assim como diversas outras, não vão estar lá, tem que estar lá. Então a gente quer estar lá e
e está confiante que as coisas vão caminhar bem. Inclusive tem sido um chamamento, né, do embaixador, né, de que seja a COP da implementação, ou seja, de que o legado seja coisas práticas. Então, da parte do agronegócio, estamos garantidos. Então, o que você está me dizendo? Eu vou dizer para você que eu participo de alguns grupos do agronegócio e eu vejo o agronegócio muito ativo em ter sua voz, em estar presente, em trazer fatos. Eu não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas um dos porta-vozes, a pedido do próprio André, tem sido o Roberto Rodrigues, que é nosso ex-ministro. Então, é uma pessoa que transita muito bem, independente das esferas do agronegócio, e acho que vai nos representar super bem. Mas eu vejo, nas conversas que eu tenho, do ponto de vista dos projetos e dos desafios que a gente encontra, diversas empresas e players relevantes do agro querendo ter uma participação ativa e não passiva e perder uma oportunidade como essa, Eduardo. Acho que o agro vai estar lá para levantar uma bandeira importante. Isso, quando você começou a falar especificamente da COP, você disse essa coisa, às vezes, negativa que está atrelada ao agro, né? É exatamente isso que você está dizendo, ou seja, é o contrário, o agro tem muito o que mostrar e muito o que dizer. Eu acho assim, sem dúvida a gente tem bastante coisa, acho que tem que atacar alguns desafios, porque afinal não dá para dizer que a gente é 100% perfeito como setor, obviamente você tem alguns pontos para serem, e arestas para serem atacadas, mas aqui o copo é muito mais cheio. Do lado de energias renováveis, do lado de fornecimento. Olha a relevância que o Brasil tem em exportação de soja, de milho, algodão, açúcar, etanol, as proteínas. Então, e como a gente faz isso? Ou todo o compromisso que a gente tem como governo também. Acho que o governo tem vários acertos. Combustível do Futuro, para quem não sabe, o programa Combustível do Futuro foi um baita de um acerto do Congresso, do governo, que também suportou, em cima de aumento de mistura de etanol, de biodiesel, de compromissos que a gente falou de combustível sustentável de aviação, biometano, todo o programa de restauração de terras degradadas. Então, assim, tem bastante coisa legal para a gente tem as nossas dores, fato, precisamos atacá-las e mostrar como a gente está atacando, mas, pelo outro lado, a gente tem muita coisa boa, tentar fazer essa balança pender um pouco mais para o copo meio cheio. Quando você fala de arestas, a regeneração de áreas degradadas é uma dessas arestas? Acho que sem dúvida. Acho que quando a gente olha o potencial do Brasil de continuar fornecendo alimento sem precisar trabalhar 1 hectare que não está em pastagem degradada, e também o próprio ganho de produtividade, né, Eduardo? Quando a gente olha o milho com uma primeira safra, segunda safra, alguns lugares com terceira safra. Então, assim, imagina do ponto de vista de carbono, o que você está removendo, em cima do mesmo solo, rotação de cultura. Então, assim, acho que é algo que você não vê em outras regiões, é algo muito próprio do Brasil e que traz essa competitividade. Então, acho que passa, sim, pela restauração de áreas degradadas, mas de comunicar que a gente tem 2/3 do país em florestas nativas e manteremos os 2/3. Tudo que virá aí nos próximos 10, 20, 30, 40 anos e muito mais de crescimento da produção agrícola vem exatamente desse tipo de atuação, crescendo em produtividade em áreas degradadas. Ou seja, tanto o executivo Felipe quanto o cidadão Felipe estão otimistas com essa COP e com o legado. Olha, eu sou um entusiasta do agro, eu não falei um pouco sobre mim, mas também tive uma época em mercado financeiro, e quanto mais eu interajo com os principais interlocutores e começo a conhecer outros agronegócios globais, eu vejo uma série de destaques, ou também quando a gente recebe, né, o pessoal vindo de fora para conhecer as nossas operações, tudo que a gente coloca de tecnologia no negócio,
e inteligência e as melhores práticas, mostra que a gente está num caminho certo, tem que saber comunicar e tem que saber atacar as dores. Então, é o cidadão e o profissional, sem dúvida, Eduardo. Tá certo. Vamos acompanhar, claro, aqui no Estadão, né, tudo até lá, né, temos muita coisa para discutir, claro, e durante a COP também o Estadão vai fazer aí uma cobertura especialíssima, né, inclusive lá de Belém. Bom, Felipe, agradeço demais aqui a conversa, a participação, passou rápido aqui, passou 40 minutos. Foi realmente um prazer conversar aí sobre o agronegócio, sobre sustentabilidade, enfim, mas mais uma vez, obrigado pela presença. Não, acho que o prazer é meu. Eduardo, se eu puder deixar uma última mensagem que eu acabei não abordando ao longo da nossa conversa, a gente tem bastante orgulho de dizer como empresa que hoje a gente é a primeira e única empresa de açúcar e etanol no Brasil a ter um compromisso de descarbonização validado pelo SBTi, que hoje é a principal referência mundial, como você acompanha, mundial em carbono, né? E com compromissos super agressivos até 2032, 33, de reduzir 50% as emissões de escopo 1 e 2, 36% das emissões agrícolas, de escopo 3, de não desmatamento. Até o final do ano a gente tem uma ferramenta super sólida de rastreabilidade e de ser net zero até 2050. Então, isso ao mesmo tempo que nos dá muito orgulho, nos traz muita responsabilidade, porque, vou ser muito franco, não é fácil você achar essas alternativas. Como eu expliquei, a gente já tem uma base de ativo muito limpa. Então, a gente tem um time grande lá pensando em como a gente vai buscar isso. Tem uma série de boas alternativas, desde usar etanol nas colhedoras, tratores, próprio biometano, uma série de iniciativas na agricultura. Então, esse é um dos cases interessantes. A gente vê outros pares aqui no Brasil, que a gente quer levar, por exemplo, numa COP e mostrar, você tem empresas no Brasil com uma economia de baixo carbono e querendo ser ainda ter um impacto ainda menor. Então, acho que era um negócio legal de contar para vocês também. E isso está indo bem, o acompanhamento aí do dia a dia dessa. Está indo super metas. Bem e a gente vem mapeando cada ano que passa, Eduardo, a gente vê que tem mais alternativas de fertilizantes verdes, de fertilizantes de baixa emissão, de biochar, de fertilizantes orgânicos dentro da nossa operação, de corredores verdes. Então, assim, eu estou falando com ânimo porque é algo que o time gosta, o time veste a camisa, a companhia como um todo, e está sendo bem legal de fazer e da gente correr atrás. Legal. Felipe, muito obrigado, viu? Obrigado eu. Prazer, pessoal. Bom, gente, essa foi a nossa conversa de hoje, então, dentro aqui da Era do Clima, rumo à COP30, com o Felipe Mendes. Ele que é diretor de Sustentabilidade, Novos Negócios e Relações Institucionais da Tereos. E a gente volta na semana que vem com mais uma conversa interessante dentro aqui da nossa série especial, A Era do Clima. Fiquem bem, até a próxima. Tchau.